Não é segredo para ninguém que, na época das eleições, pessoas importantes do mercado financeiro deixaram explícitas as suas escolhas na hora de apertar as teclas da urna eletrônica. Muitos fizeram o L, alguns escondidos embaixo da mesa, outros declarando abertamente, tanto nos meios tradicionais de comunicação como nas mídias sociais. E um dos principais argumentos que eles usaram para justificar o porquê que eles estavam apertando a tecla 1, 3 e confirma, é que o voto em Lula seria necessário para o Brasil se livrar do mal chamado governo Bolsonaro. E com o Lula e a sua turma, o Brasil poderia, enfim, voltar a crescer, a prosperar e se tornar uma potência. Cabe ressaltar que não era unanimidade na Faria Lima e nem no Leblon esse tipo de visão. É claro que existem várias pessoas que sempre pulam nas modinhas, agora eu sempre mantive as minhas convicções. Você que está nesse papo diário comigo aqui há mais tempo, percebe claramente qual que é a minha visão sobre tudo isso. O governo Lula ser o melhor para o Brasil, para com isso, cara. Eu não nasci ontem. Acreditar nisso é uma loucura, uma insensatez. Só puxar um pouquinho na memória, volta alguns anos, o que aconteceu quando eles estavam no poder. Bom, agora parece que alguns ícones da Faria Lima e do Leblon estão mudando de opinião sobre o que é o melhor para o Brasil. Ontem, dia 7 de maio, Luiz Stuhlberg disse: 2024 é um ano extremamente frustrante e decepcionante. Não para por aí, que ele falou mais coisas. Eu me penitencio por ter acreditado que o PT teria seriedade fiscal. Stuhlberger joga a toalha em relação ao fiscal. Pois é, o Luiz Stuhlberg disse ontem, na terça-feira, dia 7 de maio de 2024, tudo isso aí que você acabou de ver. Além de expressar arrependimento por ter confiado que haveria algum esforço do governo Lula em equilibrar as contas públicas, ele disse com todas as letras que os efeitos positivos de reformas que foram realizadas nos governos anteriores, tanto do Michel Temer quanto do Jair Bolsonaro, que resultaram em maior potencial de crescimento do Brasil, estão sendo estragados pelo PT. Eu e você conversamos sobre isso várias vezes aqui, né? As reformas que foram feitas tanto pelo Temer quanto pelo Bolsonaro produziram frutos pequenos na hora que elas foram feitas lá atrás. Só que elas produziriam frutos maiores ao longo dos próximos anos após a aprovação das reformas. Então a gente tem a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a lei das estatais, a independência do Banco Central, tudo isso tem um efeito composto ao longo do tempo, mas no meio do caminho, 2022 para 2023, a gente teve uma disruptura na forma de ver as coisas no país, principalmente na parte de economia, de burocracia, fiscal, que foi a mudança da saída do governo Bolsonaro para a entrada do governo Lula. Inclusive, o governo Lula, ele ainda está colhendo os frutos que foram plantados lá atrás por outros governos, pelo Temer e pelo Bolsonaro. Só que, além de ele estar colhendo todos os frutos que outros plantaram, ele está gastando todos esses frutos agora mesmo e ainda deixando a terra arrasada para o próximo governo que for assumir essa batata quente, principalmente déficit fiscal e dívida pública. Segundo o Stuhlberger, a ficha dele caiu quando, além de mudar as metas para os resultados das contas primárias dos próximos anos, o governo encaminhou o projeto orçamentário de 2025, descrito por ele como uma peça de ficção. Nós conversamos também sobre isso aqui várias vezes, o governo sempre prometendo coisas que não vão se realizar, né? São obras de ficção, como o próprio Stuhlberg está admitindo agora. O que a gente está vendo acontecer de fato é o governo correndo atrás de cada vez mais e mais e mais arrecadação, só que as despesas estão crescendo num ritmo muito mais acelerado e todo mês que a gente vê as contas públicas aqui juntos, o que você está vendo sempre? Déficit, 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 déficit. E para cobrir o déficit, o que precisa? Dívida pública aumentar, né? Igual na sua casa. Quando você ganha isso daqui e gasta isso daqui, e esse rombo, como é que você fecha? Pegando dinheiro emprestado. O governo é a mesma coisa. E a pá de cal foi quando o governo mesmo jogou a toalha dizendo que não vai dar para ter aí superávit igual a gente estava prometendo. Isso foi um balde de água fria pro pessoal que ingenuamente acreditava que o PT ia fazer alguma coisa diferente. Nós dois aqui, pelo amor de Deus, né? Sabia faz tempo que
todas as promessas de sustentabilidade fiscal não passaram de promessas. Também já não há confiança de que Haddad conseguirá evitar as medidas populistas do governo. Agora, aquilo que eu, Luiz Stuhlberg, achava que era ruído, vou achar que é sinalização. Em resumo, se for para traduzir toda essa mudança de pensamento do Stuhlberg, se resume a esse trecho aqui. O grande problema é o aumento do risco fiscal. O arcabouço fiscal foi alterado com facilidade, o orçamento virou peça de ficção e ficou claro que o governo vai fazer o que for para ganhar a eleição. A gente tinha uma regra fiscal que funcionava muito bem. Qualquer brasileiro entendia como funcionava a nossa regra fiscal. Te desafio agora algum brasileiro te explicar como é que funciona o arcabouço fiscal. Nem eles mesmos lá que trabalham no governo sabem exatamente explicar. Já a parte do orçamento que ele menciona aqui, essa questão de peça de ficção, é porque o governo está muito otimista na parte de quanto que vai entrar de dinheiro, quanto que vai entrar de arrecadação e deixando de lado um monte de crescimento das despesas, sabe? Traçando o cenário mais colorido, mais florido possível. Quem é realista sabe que todos aqueles cálculos que o governo está apresentando são muito, mas muito otimistas para a realidade brasileira. E a parte final, eu acho que não deveria ser surpresa para nenhum brasileiro que tem mais aí de 18 anos de idade, né? O governo vai fazer o que for para ganhar a eleição. Pelo amor de Deus, mas isso seria alguma surpresa? Mas não foi só o Stuhlberg que andou se manifestando, não. Outra pessoa super importante do mercado financeiro também está mudando de ideia. Do ponto de vista fiscal, acho que o Brasil deveria ter sido rebaixado, diz o Armínio Fraga. O Armínio Fraga também está mudando as suas opiniões sobre esse governo. Essa crítica bem forte, por sinal, que o Brasil deveria ter sido rebaixado por conta do descontrole das contas públicas. O Armínio Fraga foi um também que lá atrás fez. E ele mesmo admite, fui um dos primeiros a apoiar publicamente o arcabouço que o ministro Fernando Haddad apresentou. Essencialmente porque o que ele fez foi um movimento em direção contrária ao que o presidente da República vinha defendendo. Foi admirável, mas não está dando certo. Olha, a minha opinião é o seguinte, é muita ingenuidade acreditar que o ministro Fernando Haddad tem mais poder que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O Haddad foi escolhido pelo Lula, então acreditar que o Haddad vai se opor aos desejos, anseios do Lula é muita ingenuidade. Lá atrás, quando ele já selecionou o Haddad, já tinha que ter ficado claro para todos os brasileiros que quem é o chefe é o Lula e o Fernando Haddad é um subordinado. Não existe uma equiparação de poderes entre ambos, né? O Lula está aqui, o Haddad está aqui. Então, se o Haddad quiser uma coisa, o Lula quiser outra, quem que você acha que vai prevalecer no final do dia? Tudo que a gente está vendo o governo atual fazer não deveria ser surpresa. Eles nunca esconderam que iriam fazer isso. Só que agora o pessoal, poxa, caramba, não imaginava isso. Me poupa, vai, me poupa, vai. Bom, o nosso bate-papo sobre os arrependidos da Faria Lima e do Leblon que fizeram é esse. E aqui vai um recado final para você conhecer a nossa consultoria de investimentos, inclusive fazer uma análise gratuita da sua carteira de investimentos. É só você mandar contato@robcorreia.com.br com seu nome e o WhatsApp, coloca o DDD na frente do WhatsApp e a gente vai te explicar melhor como é que funciona a nossa consultoria de investimentos. Nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui, mas eu e você temos um encontro marcado amanhã, neste mesmo lugar e neste mesmo horário. Forte abraço, fique com Deus, até lá!